Olá a todos, a gente já viu como usar o Teorema de Green para transformar uma integral de linha numa curva fechada simples numa integral dupla na região dentro dessa curva. Que, se você der sorte, talvez essa integral dupla seja mais fácil de fazer do que a integral de linha original. Agora a gente vai ver como flexibilizar um pouco as condições desse teorema para a gente tirar o máximo possível de proveito dele. Uma das condições do Teorema de Green é que a curva tinha que ser simples, ou seja, ela não podia ter autointerseção. Mas mesmo que ela tenha autointerseção, tipo essa curva aqui nesse desenho, ainda dá para usar o green se você quebrar essa curva aí em duas ou mais curvas que sejam simples. Então, por exemplo, essa curva toda aqui, eu posso quebrar nesse quadradinho aqui e esse retângulo. E aí aplica green em cada um deles separadamente, tomando cuidado com as orientações. Tá? Porque aqui, por exemplo, esse pedaço aqui está orientação horária, esse aqui está anti-horário. Okay? Então, esse é um probleminha com as curvas que têm autointerseção. A orientação muda quando você passa por uma interseção. Okay? Então, cada pedaço pode ter uma orientação diferente. Bom, vamos ver como que funciona isso na prática. Eu quero integrar isso aqui nessa curva toda. Ok? Então, a ideia, como eu falei, vai ser quebrar em duas curvas mais simples. No caso aqui, eu vou dividir minha curva C nessa curva C1 aqui, delimitando essa região R1 verde, mais essa curva C2 delimitando essa outra região R2. Daí, então, é só fazer que a integral na curva C vai ser a integral na curva C1 mais a integral na curva C2. A integral na curva C1, como ela é fechada e simples e no sentido anti-horário, pelo teorema de Green, ela vai virar uma integral dupla na região R1, aquela região verde, da derivada em relação a x da componente y, quer dizer, a componente que está com dy, menos a derivada em relação a y da componente que está com dx, que seria 1 nesse caso. Okay? Então, é só fazer a conta, isso aí vai dar simplesmente 2. E a integral em C2 vai virar integral dupla nessa região R2, só que como C2 está no sentido horário, pelo teorema de Green, ganha um sinal de menos ali. Okay? Então, no final vai ficar integral de 2dA na região R1 menos integral de 2dA na região R2. Passo 2 para fora, aí sobra a integral de dA, que a gente já sabe que dá área. Então vai ficar simplesmente 2 vezes a área de R1 menos 2 vezes a área de R2. Como são retângulos quadrados, é fácil calcular a área, aí você chega na resposta final. Ok? Então lembrem disso. Se você tiver uma curva que não é simples, ainda dá para usar green. É só quebrar ela em vários pedacinhos que sejam simples e fechados. Óbvio. Com essa observação, já dá para a gente provar esse teorema aqui, que a gente já tinha visto, só que eu tinha falado que ia deixar para demonstrar depois. Então, a ideia vai ser usar o teorema de Green para demonstrar ele. Então, só para lembrar, eu tenho um campo aqui, PI mais QJ, um P e Q tendo derivados parciais de primeira ordem contínuos, numa região aberta, simplesmente conexa a D. E aí esse teorema aqui diz que se a derivada de P em relação a Y for igual a derivada de Q em relação a X em todos os pontos da região, então o campo é conservativo. Ok? Então, de novo, isso aí a gente já tinha visto, mas não tinha demonstrado. Como que a gente vai demonstrar isso aí? O primeiro passo vai ser pegar uma curva C fechada e suave por partes na região D. Se ela for uma curva simples, então ela vai delimitar uma outra região menor, R, ok? E aí o teorema de Green vai dar que a integral do FDR, que vai virar a integral de P dx mais Q dy, na curva, vai virar integral dupla na região dentro da curva, do dq dx menos dp dy, a menos de um sinal, que vai depender da orientação. Mas, de qualquer modo, como o dp dy é igual a dq dx, então isso aqui vai dar zero, a integral vai dar zero. Okay? Então, a integral em curvas fechadas simples automaticamente vai dar zero por causa dessa condição aqui. Bom, e se a curva não for simples? Aí é só fazer o que eu acabei de falar. Você divide ela em pedacinhos que sejam simples. Pelo resultado aqui de cima, a integral em cada pedacinho vai dar zero, então a integral na curva toda vai ser a soma de vários zeros, que vai dar zero. Ok? Então a gente descobriu que a integral desse campo, em qualquer curva fechada, seja ou não simples, vai dar sempre zero. E a gente já viu que essa é uma condição suficiente para que o campo seja conservativo.
naquele teorema lá que tinha aquelas 3 condições que eram equivalentes, uma delas era isso aí. Se toda vez que curvas fechadas a integral sempre der zero, o campo é conservativo e vice-versa. Okay? Então pronto, está provado esse teorema. Outra condição do teorema de Green é que a curva tinha que ser fechada. Então aparentemente nesse problema que eu quero fazer uma integração nessa curva que começa num ponto e termina em outro diferente, então numa curva que não é fechada, aparentemente eu não poderia usar Green, né? Mas dá para fazer um truquezinho para você conseguir usar o Green e trocar essa integral aqui, se ela tiver difícil de fazer, por uma outra integral numa curva mais fácil e uma integral dupla. Ok? Talvez se você fizer uma escolha cuidadosa, talvez você consiga que essa nova integral de linha, né, nova curva e mais a integral dupla ainda seja mais fácil do que a integral original. Okay? Nesse caso aqui eu peguei um exemplo que isso aqui não seria nem tão difícil de integrar nessa curva aqui. Okay? Mas vou usar ele só para mostrar como é que funciona o truque. Bom, a ideia vai ser o seguinte, essa curva não é fechada, para usar o Green eu preciso de uma curva fechada, então vou completar essa curva de uma maneira conveniente, de modo que ela passe a ser, eu tenho uma nova curva que passe a ser fechada. No caso eu vou escolher completar a minha curva C original por um outro segmento aqui, C1, que desce aqui na vertical, e um outro segmento C2 que vai na horizontal até fechar a curva, ok? Então agora eu tenho uma curva total aqui que é fechada, delimitando essa região D ali, ok? Bom, então vamos ver se fazer a integral nesses novos pedaços vai ser mais fácil do que na curva original. Bom, no segmento C1, tá, eu tenho o quê? Em C1, meu x é sempre zero, né? Então o x está constante em zero, o y vai estar variando, então eu poderia chamar o y de t, mas não vou nem precisar fazer isso, porque se o x é zero, o dx vai ser zero, né? Porque diferencial de uma constante vai dar zero. Se eu pegar só esses dados e jogar ali, como o dx é zero, aqui esse primeiro termo já vai zerar, então isso aqui vai sumir. Como o x é zero, e aqui eu tenho um x, esse segundo termo também vai zerar. Então eu já sei que a integral nessa curva C1 aqui vai dar zero. Ok? E a curva C2? A curva C2, agora o y é que é zero, né? Porque eu estou em cima do eixo x. Se o y é zero, diferencial dele, diferencial de constante de novo, vai dar zero. Se o y é zero, aqui eu vou ter seno de zero, que é zero. Então isso aqui vai desaparecer. O dy é zero, então esse segundo termo aqui também vai desaparecer. Então, de novo, a integral deu zero. Ok? Então, acrescentar essas duas curvas aqui não está afetando em nada, porque as integrais estão dando zero. Ok? Mesmo que não desse zero, mas desde que fosse fácil de calcular, depois seria só subtrair o que for necessário. Ok? Bom, e agora eu vou aplicar o Green. Então, tenho a integral na curva total, ou seja, C mais C1 mais C2, então isso aqui tudo. Por Green vai virar uma integral dupla na região lá de dentro, da derivada em relação a x do Q, que seria isso aqui, derivando isso aqui em relação a x vai dar aquilo ali. Menos a derivada do P, que seria isso aqui, em relação a y, derivando isso aqui em relação a y, você vai obter aquilo. Ok? E no caso aqui eu tenho cosseno ao cubo, tenho esse 3, né, que posso botar em evidência e passar para fora. Tem um cosseno ao cubo mais seno ao quadrado, cosseno, dá para botar um cosseno em evidência. Vai sobrar um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1, então vai sobrar só o cosseno que estava em evidência. Ok? Então acabou virando uma integral bem facinho de calcular. Terminem de fazer as contas, vocês chegam na resposta. Ok? E aí, isso é integral em tudo. Então, a integral em tudo deu aquele valor. Só que, por outro lado, a integral em tudo vai ser a integral em C que eu quero, mais a integral em C1 e C2 que deram zero. Então, no final, a integral em C vai acabar sendo igual àquele valor ali. Ok? Se essas integrais não tivessem dado zero, mas eu tivesse conseguido calcular, que eu teria alguns números, era só passar para o lado de lá e subtrair, eu chegava na resposta. Ok? Então, esse é o truquezinho que às vezes ajuda bastante. Ok? Trocar sua curva por uma outra que esteja dando menos trabalho de fazer, e uma integral dupla na região dentro, mas nem sempre vai funcionar. Às vezes você não consegue ter sorte da outra curva dar menos trabalho, como deu aqui, ou então talvez a integral dupla acabe ficando complicada,
mas é uma ferramenta a mais para se tentar. Tá, ok? Claro que só vai valer a pena fazer isso se essa integral na curva original estiver bem trabalhosa. No caso aqui, como eu falei, não é nem tão difícil, mas você fica aí o exemplo. Vamos flexibilizar o green mais ainda. Até agora, o green você devia ter uma curva fechada simples, ok? Delimitando toda uma região. E você tinha que ter que aquelas derivadas parciais tinham que existir, ser contínuas, blá, 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 em toda a região dentro da curva, ok? Então, em princípio, não poderia ter nenhum buraco, ok? Não poderia ter uma curvinha aqui dentro da outra, ou então alguma regiãozinha onde talvez aquelas derivadas não existam, ou sequer um ponto, nenhum ponto não poderia faltar, ok? Então não poderia ter nenhum tipo de buraco. Mas dá para flexibilizar isso aí um pouco, ok? Bom, primeiro, vou precisar de um pouquinho de notação só para ficar mais fácil de escrever o resultado, ok? Então, se D for essa região aqui, laranja, ok? Esse símbolo aqui, esse del D, tá? Esse del aqui não tem nada a ver em princípio com aquele del de derivada parcial, tá, ok? É simplesmente um símbolo para significar a fronteira da região D, tá, ok? Então, del D seria a fronteira de D, então essa curva mais aquela ali, tá, ok? Só que a gente também vai assumir que essas curvas estejam orientadas de modo que à medida que você percorrer a curva, tá, imagina que você está andando aqui por cima da curva, nessa direção, a região D tem que estar sempre à sua esquerda. Então, nesse exemplo, a fronteira de D, o del D, vai ser essa curva C1 mais essa curva C2 ali de dentro, ok? Só que o C1 vai ter que estar orientado no sentido anti-horário, ok? Para quando eu estiver andando ao longo dela, a região D ficar à minha esquerda. E a C vai ter que ser no sentido horário, né? Porque eu tenho que andar nessa direção aqui, para de novo, quando eu estiver andando, a região D está à minha esquerda, ok? Então tem que olhar sempre isso. Cada pedacinho de curva que você tiver, você tem que olhar em qual direção você tem que andar ao longo da curva para a região estar à sua esquerda sempre, ok? Então tá, isso aí por enquanto é só uma anotação. O truque mesmo vai ser fazer o seguinte, vai ser pegar aquela região lá e as curvas e dividir tudo de uma maneira a obter curvas fechadas simples, ok? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um caminhozinho aqui, indo dessa borda aqui de fora até a de dentro, esse caminho C3, e um outro fazendo o caminho contrário, de dentro para fora, esse C4, ok? A minha curva C1, aquela lá de fora, vou quebrar num pedaço C1' aqui de cima e um C1 duas linhas aqui embaixo. E a mesma coisa, aquela curva C2 ali fechada, vou quebrar num C2' aqui e um C2 duas linhas ali embaixo, ok? E eu fiz isso de uma maneira que, por exemplo, aqui o C1' seguido do C3, seguido do C2' e seguido do C4, formou uma curva fechada simples, delimitando essa região verde aqui que eu vou chamar de D', ok? E da mesma maneira aqui embaixo, o C1 duas linhas, menos o C4, porque agora eu vou querer vir no sentido oposto, né? O C4 estava vindo para a direita, eu vou querer ir para a esquerda, já que eu estava vindo por aqui. Então vou ter que vir para a esquerda, aí depois segue o C2 duas linhas, depois o menos o C3, também forma uma curva fechada simples aqui embaixo, delimitando essa outra região laranja, que eu vou chamar de D duas linhas, ok? E aí, fazendo isso, o que a gente vai ter? Por exemplo, aplicando green aqui nessa região verde, okay? Então eu vou ter que a integral na curva de fronteira, que era o C1' mais o C3 mais o C2' mais o C4, vai virar integral dupla na região D', ali de cima, do dq dx menos dp dy. E a mesma coisa na curva de baixo, ok? Eu vou ter que a integral no C1 duas linhas menos o C4 mais o C2 duas linhas, aqui está no sentido correto, então é mais mesmo, e menos o C3, já que eu estou indo na direção oposta, vai formar uma curva fechada e por green a integral de linha nela vai virar integral dupla nessa região aqui de baixo, aqui da mesma coisa. Tá, então já tenho isso aí.
Agora o que eu vou fazer vai ser somar isso com isso e isso com aquilo, ok? E aí eu vou obter o seguinte. Quando eu somar as integrais de linha, ok, na verdade, essa integral de linha nisso aqui tudo, eu separaria numa integral nisso, mais uma integral naquilo, mais uma naquilo, mais uma naquilo. Essa aqui também uma integral nisso, menos uma integral em C4, mais uma integral aqui, menos uma integral em C3. E quando eu somasse, esse mais C3 aqui cancelaria com menos C3, porque eu vou percorrer isso aqui uma vez para a direita e uma vez para a esquerda. Então, a integral vai ter o mesmo resultado, só que com o sinal oposto. Quando eu somar, vai cancelar. A mesma coisa, a integral em C4 vai cancelar com a integral de menos C4, ok? A integral no C1' mais o C1 duas linhas, C1' mais C1 duas linhas, dava aquela curva C1 original. Então, vira aí C1. E o C2' mais C2 duas linhas, C2' mais C2 duas linhas, volta a ser aquele C2 original. Então, somando isso aqui tudo, vira só uma integral em C1 mais C2, que era justamente a borda de D. Ok? E do lado direito, somando aqui a integral da mesma coisa, só que essa aqui é em D', esse aqui é em D duas linhas, só que se eu integrar aqui mais a integral embaixo, vai dar justamente a integral naquela região D toda, né? Então, somando esses dois termos, vira só a integral dupla na região D inteira. E aí a gente chega nessa fórmula final. A integral de P dx mais Q dy na borda de uma região, mesmo que essa borda tenha várias curvas, no caso aqui duas curvas, uma forma dentro, mas poderia ter até outras aqui dentro se eu tivesse mais buracos, vai virar integral dupla na região, ok? Então, com essa nova versão do Teorema de Green, não tem problema a gente ter buracos lá dentro, desde que eu bote uma curvinha ali, fechando o buraco e tomando cuidado na orientação, ok? Sempre bota a orientação de cada curva de modo que a região esteja sempre à sua esquerda, à medida que você percorre a curva. Vamos ver um exemplo de como a gente pode usar isso. Eu quero integrar esse campo aqui, esquisito, nessa curva mais esquisita ainda, ok? Bom, eu não teria a mínima noção de como parametrizar essa curva, então fazer na força bruta, parametrizando a curva, está fora de questão. A minha melhor esperança para conseguir resolver esse problema facilmente seria se meu campo fosse conservativo, ok? Então a primeira coisa a fazer seria tentar isso, ver se ele é conservativo. Então lembre que para o campo ser conservativo, eu preciso que a derivada da componente y, então seria o x sobre aquela raiz, em relação a x tem que ser igual à derivada da componente x, então menos y sobre a raiz, em relação a y, ok? E se você calcular essas derivadas, vai dar um trabalhinho, ok? Mas vocês vão ver que são iguais, ok? Façam esse cálculo aí, porque é importante vocês fazerem isso aí uma vez na vida, que esse campo aí é bem importante. Então tá, então esse campo aqui satisfaz aquela condição. Isso quer dizer que ele é conservativo? Não, porque o teorema exige que além disso aqui acontecer, você precisa ter que o campo tem que ser diferenciável com derivadas contínuas em toda uma região contendo a curva, ok? Só que esse campo aqui, na origem, esse denominador vai dar zero. Então vai ter uma descontinuidade lá na origem, por azar minha curva está circundando a origem, então qualquer região que eu pegue, região simplesmente conexa que eu pegue, englobando a curva, vai englobar também a origem, então não vai dar para aplicar o teorema, não vou conseguir dizer que meu campo é conservativo, ok? Bom, se o campo não é conservativo, mas minha curva é fechada e simples, eu ainda posso tentar então usar o Green. Só que, de novo, eu estou com azar porque a descontinuidade lá dentro também impede que eu use o Green diretamente, pelo menos naquela primeira versão, mas a gente já viu que dá agora para contornar esse problema e aplicar Green mesmo que eu tenha um buraco lá, um ponto de descontinuidade. Para usar essa nova versão do Green, eu vou isolar minha descontinuidade na origem pegando um pequeno círculo em torno da origem, ok? Basta que ele tenha um raio pequeno o suficiente para ele estar todo contido dentro da curva maior, ok? E aplicar o Green então nessa região entre as curvas, região laranja D, ok?
De novo, toma cuidado com as orientações. Ok, minha curva de fora já está na orientação certa. Ok, à medida que eu ando nela, minha região está à minha esquerda. E a curva de dentro vai ter que ter orientação horária, para quando eu andar nela, a região também está à minha esquerda. Tá joia? Então, tá aí. Eu vou aplicar o green nessa região aqui, com minha curva original e mais esse círculozinho ali que eu criei. Bom, o que eu vou ter então? Eu tenho que a integral na curva C mais a integral na C'. Então, nessas duas, as duas juntas formam a borda de D. Ok? E aí, pela nova versão do teorema de Green, a integral de V dr, ou então P dx mais Q dy, tanto faz. Na borda da região vai virar integral dupla dentro da região da derivada do Q em relação a x, ou do Vy em relação a x, menos derivada do Vx em relação a y. E aí, agora é só usar o fato de que a gente já calculou essas derivadas e viu que eram iguais. Então, isso aqui menos aquilo vai dar zero. Então, essa integral deu zero. Tá joia? Bom, só que não é isso que eu queria. Eu não queria a soma das integrais. Eu queria só essa. Mas agora que eu já sei que a soma é zero, e essa aqui eu consigo calcular, porque essa curva aqui é simplesinha, é um círculo, eu sei parametrizar. Ok? Então, calculem essa aqui por parametrização. Ok? E aí, façam todas as contas. Pelo que a gente obteve aqui, então isso aqui é igual a zero, quer dizer que a integral em C vai ser, jogando isso aqui para o lado direito, vai ficar menos integral em C'. Façam a conta aqui, usando parametrização na força bruta mesmo, vocês chegam na resposta. Ok? Então, não deixem de completar esses cálculos, porque é um exercício importante. Então, tá aí. Sempre que vocês tiverem descontinuidades, pode ter mais de uma descontinuidade, você consegue isolar elas pegando um círculozinho bem pequeno em torno de cada uma e olhando só a região entre todas as curvas. Ok? E aí a integral na curva de fora vai acabar virando uma soma das integrais em cada círculozinho que você criou lá dentro. E por último, uma aplicação interessante do teorema de Green é que ele mostra que você consegue calcular a área de regiões fazendo integrais de linha na borda dela. Okay? Então, mais especificamente, eu preciso ter uma curva fechada simples C, delimitando uma região D. Então, a área de D pode ser calculada fazendo ou essa integral de linha, ou então essa, ou então aquela. Okay? Dependendo da situação, às vezes uma é mais fácil, às vezes a outra. Okay? Então, é bom saber as três. Bom, por que isso aí é verdade? Deixar como exercício para vocês é bem facinho de demonstrar. Basta pegar e aplicar o green em qualquer uma dessas aqui. Se aplica o green, você vai ver que vai dar justamente a área de D. Ok? Então, vamos ver como é que a gente pode usar isso aí. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma figura que tem essa curva aqui, que é a chamada epicicloide. Okay? Essa curva é gerada tendo aqui, por exemplo, um círculo, ok? E em volta dele tem um outro círculo rolando, ok? E aí, se eu pegar um ponto desse círculo menor e for acompanhando o movimento dele à medida que esse círculo aqui rola em torno do outro, esse ponto P vai descrever essa curva aqui, ok? Então, essa é a epicicloide. No caso aqui, eu tenho aqui um círculo de raio 4, esse aqui era de raio 1, e aí dá para fazer as contas e descobrir que a parametrização dessa curva aqui azul é dada por isso aqui, ok? A gente não vai fazer isso, tomem isso aí como um dado do problema, tá joia? E o que eu quero realmente fazer é usar essa parametrização que é dada e aquelas fórmulas ali para calcular a área dentro dessa região toda aqui, porque dentro da curva azul. Bom, como que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, já que a gente vai calcular integrais de linha, pega o x e o y da parametrização, deriva para achar o dx e o dy. Ok? Então deriva isso aqui em relação a t, vai dar aquilo ali, vezes dt. Diferencial de y vai ser derivado daquilo que é isso, dt. Ok? Então tá aí o dx dy. Agora eu vou calcular o x dy e o y dx para ver qual que vai ser mais fácil de usar. No caso aí,
nenhum dos dois ficou muito legal, né? Se eu pegar aqui o x, isso aqui, multiplicar por dy, depois que você distribuir, você vai chegar nessa expressão toda. E a mesma coisa, o y vezes o dx, quando você distribuir, você vai chegar nesse outro trambolho aqui, que também não parece nada agradável de integrar. Tá joia? Mas tem aquela terceira fórmula de que eu posso integrar o x dy menos o y dx. Que aparentemente juntando os dois deveria ficar pior ainda, né? Mas em muitas situações acaba simplificando. Porque aqui, por exemplo, quando eu pegar o esse termo aqui do x dy menos esse aqui, então vou ficar menos com menos vai ficar mais, 25 cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai virar 1, então vai dar simplesmente 25. Aqui a mesma coisa, isso aqui menos isso aqui vai acabar dando 5 cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, então vai virar 5. E aí esse termo aqui menos esse aqui vai ficar, bota o menos 30 em evidência, vai ficar cosseno t, cosseno de 5t, mais seno de t, seno de 5t. Usando a fórmula do cosseno da diferença, isso aqui é justamente o cosseno de 5t menos t, então cosseno de 4t. Então essa expressãozinha aqui, incrivelmente, ficou simples, apesar daquelas lá serem bem complicadas. Ok? Então vamos lá, então vamos usar a última fórmula, que a área dentro da curva é 1/2 da integral na curva disso aqui. Então, integral de 30 menos 30 cosseno de 4t, bota o 30 para fora, simplifica com meio, vai dar 15. Aí sobrou aqui uma integralzinha bem simples de fazer, façam as contas, vocês chegam na resposta. Então a área dentro daquela epicicloide é 30π, ok? Então é isso. Então, vocês aprenderam um monte de truques, agora é fazer exercícios para se acostumar a usar eles.